A ideia agora é nós entrarmos mais especificamente nos benefícios atrelados à situação de deficiência vivenciada por vocês. Tá? Queria adiantar também que nós estamos gravando essa audiência pública e depois nós vamos repassar para vocês, para quem se interessar, evidentemente, uma cópia do DVD, inclusive com o áudio da exposição do pessoal do INSS, bem como das perguntas e das respostas das perguntas que serão formuladas por vocês. Tá? A ideia é nós levarmos essa atividade até por perto das 11 horas da manhã. Evidentemente que nós respeitamos a necessidade de alguém, que se alguém precisa sair, evidentemente, mas nós gostaríamos que vocês pudessem se sentir absolutamente à vontade para fazer as perguntas que vocês acharem pertinente, acharem necessário, para que essa audiência ela cumpra o seu objetivo, que é sistematizar essas informações. Só falar uma coisinha importante sobre a pensão por morte, que a gente não falou, mas interessa também para vocês pela questão da dependência econômica, né, e da questão da invalidez. É previsto na lei, nos casos de pensão de morte, né, da pessoa que é segurada, que está contribuindo para a Previdência, deixar uma pensão para a pessoa, para o companheiro, para a esposa, para o marido, para o filho menor de idade e para o filho maior de idade e inválido. Tá? Então, é interessante saber isso, que existe essa possibilidade do filho, que é maior de idade, mas que é inválido, pleitear a pensão por morte do pai ou da mãe, nesses casos. Tá? Aí são casos específicos, a gente orienta lá no INSS mesmo. Tá? Aí existe a questão de quando que aconteceu essa incapacidade, essa invalidez, passa por uma perícia. Então, é interessante, assim, vocês saberem, nunca se desfazer de nenhum prontuário, nunca se desfazer de documentos relacionados à doença. Às vezes, né, faz uma limpeza lá e fala, esse documento aqui é tão antigo, esse exame é tão antigo, esse encaminhamento do médico é tão antigo, eu vou me desfazer disso. Então, é interessante sempre guardar, que a gente já atendeu vários casos lá que a pessoa já não tinha mais nada, e aí o médico faleceu, aí ia ter que fazer todo esse levantamento no prontuário da unidade de saúde ou do hospital. Então, esses documentos ajudam muito. Logicamente, a pessoa passa pela perícia, mas é interessante a pessoa ter essa documentação. Olha, mesmo que seja, vamos supor, esquizofrenia, né, que seja uma doença mental, mas essa pessoa ela tem essa doença mental desde criança e essa situação se agravou e ela chegou a ficar inválida, né, por conta dessa doença antes de ficar maior de idade. Então, tudo isso ajuda o médico perito do INSS a fazer essa avaliação de quando que aconteceu essa incapacidade, se a pessoa se enquadra, né, se ela vai ter direito a esse benefício, que é a pensão por morte. Então, é interessante vocês saberem disso. Tá? Na dúvida, a gente está à disposição lá no INSS, tá, para tirar todas as dúvidas. Aí, agora, a gente vai entrar nos benefícios assistenciais. Aí, como a Márcia disse, diferente dos benefícios previdenciários, esses benefícios eles não dependem de contribuição, né? Porque no Brasil a gente tem a Seguridade Social, que é composta pela saúde, pela assistência social e pela previdência social. A saúde e a assistência social, a gente sabe que são políticas que não são contributivas, né? Então, não depende de você pagar, né, fazer uma contribuição mensal para você ter direito. Logicamente que, no caso da assistência social, existem os critérios. Né? Então, se a pessoa for lá na Secretaria de Assistência Social, né, solicitar um benefício, uma cesta básica, né, uma inclusão em algum programa, logicamente, ela vai estar sujeita a alguns critérios, mas que não são ligados a uma contribuição. Tá? E, existem, então, os benefícios assistenciais, que são o benefício assistencial à pessoa com deficiência e ao idoso. O benefício de prestação continuada, ele integra a proteção social básica, né, nesse âmbito do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS,
que foi instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tá? Então, o que é o benefício de prestação continuada? Né? Que a gente fala, as pessoas falam LOAS. LOAS, na verdade, é a lei que regulamenta esse benefício, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o BPC, que a gente fala o benefício de prestação continuada, da LOAS, é um salário mínimo que é garantido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, desde que eles comprovem, né, aí entra a questão dos critérios, desde que eles comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pela família. Então, no caso do idoso, né, acima de 65 anos, homem ou mulher. E aí existe uma definição de pessoa com deficiência. Já teve várias alterações nesse conceito de pessoa com deficiência, tá? E, ultimamente, vem sendo utilizado esse conceito, que é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Pode passar. Então, de acordo com essa mudança recente que teve, né, que foi até de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aí agregou esse conceito, né, que está sendo utilizado hoje, o que a gente avalia? Os impedimentos de longo prazo. Então, quando a pessoa vai lá requerer o benefício, ela passa por uma avaliação médico-pericial e passa por uma avaliação social. Aí, o que o médico analisa? No caso dos impedimentos de longo prazo. São aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, diferente do auxílio-doença, que é um benefício previdenciário que depende de contribuição, em que é avaliada a incapacidade para o trabalho, estritamente para o trabalho, nesse benefício o médico vai avaliar se a pessoa vai desconsiderar se ela tem contribuição ou não, então isso não vai ser critério para que ela solicite o benefício, né, para que ela tenha direito ao benefício, mas aí ela vai ter que ser avaliada se ela tem limitações para a vida, de maneira geral, e para o trabalho. Então, não é só para o trabalho, é para a vida de maneira geral. Aí a gente analisa todas as barreiras sociais, barreiras, né, de maneira geral. E aí, o critério de renda, né, o que é considerada a pessoa com deficiência incapaz de prover a manutenção, né, a sua própria manutenção. É aquela família que integra, é aquela pessoa que integra uma família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Esse é o critério de renda para a pessoa ter direito a esse benefício. Teve uma alteração também recente na composição de família, né? Então, quando a pessoa vai lá solicitar o benefício, a gente vê quantas pessoas moram na casa, quem é que mora na casa. Então, quem é considerado? Isso é muito específico, tá? Mas eu vou falar só de maneira geral. É o requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência dos pais, né, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Então, isso a gente considera família para efeito do cálculo dessa renda per capita, tá? Desde que vivam sob o mesmo teto, tá? Então, desde que estejam morando juntos. Aí tem uma questão que é polêmica, né, para vocês, que é a questão da renda per capita mesmo, desse critério de renda. Com o Estatuto do Idoso, o que teve de alteração? 2 idosos na mesma família podem receber esse benefício, porque com o Estatuto do Idoso passou a se desconsiderar a renda de um idoso na hora de fazer o cálculo para ver se o outro idoso tem direito ao benefício. Então, essa renda não é considerada. Tá? No caso do deficiente, isso ainda não foi feito. Tá? Então, no caso das famílias que têm pessoas com deficiência congênita, que às vezes tem mais de uma pessoa com deficiência na família, né? No caso, uma pessoa só, um deficiente só vai ter direito, a não ser que a família seja muito numerosa, né? Desde que não ultrapasse aquele critério de renda.